lei cósmica da mudança. Tudo muda, nada é permanente. A terceira lei do cosmos é a lei da mudança, às vezes chamada de lei do devir, que pode ser formulada da seguinte maneira: no cosmos como um todo e em toda e cada uma de suas partes componentes, há uma manifestação de mudança constante. Nada no cosmos permanece imutável, nem mesmo durante a mínima extensão de tempo. O próprio tempo é mensurado pela mudança. Aqui, o termo mudança significa qualquer alteração ou variação, seja do que tipo for, uma passagem de um estado ou forma para o outro, transformação, transmutação, transmissão. O termo devir significa indicação do ponto de vista filosófico, da passagem de uma forma ou estado para o outro, a entrada em algum novo estado ou condição, a partir de circunstâncias que o precederam. A lei da mudança ou devir foi reconhecida há muito tempo pelos grandes filósofos da raça. Hoje é praticamente aceita por todas as filosofias e formas de pensamento científico. É postulada pela ciência física moderna como um fato básico, e a moderna psicologia admite-a como um princípio funcional estabelecido de consciência em geral e em particular. Na verdade, essa lei constitui a base primeira de diversas grandes filosofias antigas e modernas. Isso é particularmente verdadeiro no caso das respectivas filosofias de Heráclito de Éfeso, do Gautama, o Buda, de Herbert Spencer no século passado e de Henri Bergson em nossa própria época. Em determinados momentos da história da filosofia, particularmente naquela da ordem teológica, houve tentativas de postular a existência de um universo estático. Mais cedo ou mais tarde, porém, essas tentativas falharam, e houve um retorno à concepção de um mundo de experiência dinâmico e impermanente. O cosmos, o universo natural, é visto pelos filósofos e cientistas como um grande processo de devir cósmico, ou uma sucessão de mudanças. A palavra processo, neste caso específico, significa um movimento que avança continuamente no tempo. O tempo em si é essencialmente visto como a medida da mudança. Indica mudança, implica mudança, expressa mudança. Não pode existir tempo sem mudança. Não pode existir mudança sem tempo. As duas ideias são inextricavelmente ligadas. Considera-se que todas as coisas no cosmos, isto é, tudo que existe no mundo da natureza, destinam-se normalmente a manifestar os seguintes passos, ou mudança de devir, a saber: 1. Nascimento. 2. Desenvolvimento. 3. Maturidade. 4. Decadência. E 5. Morte. O ciclo da existência. A não ser talvez que algumas etapas intermediárias sejam anuladas pela ocorrência antecipada da morte. 5. Pouco depois do nascimento. 1. Essas duas etapas, a primeira e a última, são inevitáveis. Tudo está incluído no processo de devir, a sucessão de mudanças. Isso é verdadeiro no que se aplica ao universo e aos átomos, aos arcanjos e homens, minerais, plantas, animais, seres humanos, todos os estados ou formas físicas e psíquicas, todas as formas de atividades naturais são regidos por essa lei. Não há exceções conhecidas e nada de semelhante é concebível. Em todo o pensamento filosófico, teológico e científico que tem permanência no tempo, há um reconhecimento virtual desse fato. As filosofias antigas, sobretudo as de ordem esotérica, insistiam em que somente o ser ou princípio absoluto, sejam quais forem o conceito ou o nome pelos quais são conhecidos, é e deve ser imutável e absolutamente isento de mudança. Contudo, todas as coisas no cosmos manifesto são incondicionalmente regidas pela lei da mudança. No ponto de vista lógico, considera-se que cada uma dessas duas concepções tem implicações e necessidades mútuas. Heráclito de Éfeso, 600 anos antes de Cristo,
ilustrava o processo de vir com a comparação de um rio corrente, que, embora esteja sempre presente, nunca é exatamente o mesmo. Ele afirmava que o universo existe num estado de fluxo, flui sempre para diante, sempre o mesmo, ainda que nunca exatamente o mesmo, sempre diferente, mas sempre proveniente de seus estados e formas antecedentes. E repetindo, ele afirmava que você não pode entrar 2 vezes no mesmo rio, pois novas águas estarão sempre passando por você. Heráclito foi o maior dos gregos antigos a defender o conceito de um universo dinâmico, em contraposição àqueles cujos adeptos defendiam a ordem estática. Tudo flui e se transforma para sempre. Mesmo na matéria mais imóvel, há um fluxo e um movimento invisíveis. Nesse mundo de fluxo, existe uma única coisa constante: a própria lei. Assim disse Heráclito e acrescentou: essa ordem, a mesma para todas as coisas, não foi feita por nenhum dos homens ou divindades, mas ela sempre existiu, e existe, e existirá. Há muito ignorado e menosprezado, e com pouquíssimos fragmentos dispersos dos seus textos que foram preservados, e de sua ciência com cerca de 2.500 anos antes desses últimos, ele viveu muito à frente do seu tempo. A seguir encontramos Gautama, o Buda, praticamente contemporâneo de Heráclito, embora nenhuma conexão entre eles seja conhecida ou tenha sido aventada, propondo praticamente as mesmas verdades no que diz respeito ao devir. Um dos pontos principais desta doutrina era o da impermanência de todas as coisas cósmicas. Sobre essa premissa, ele fundamentou grande parte dos seus outros preceitos. O Buda anunciou como axioma que impermanentes são todas as coisas componentes, estabelecendo assim uma ligação entre a lei da compensação e a lei da mudança. Gautama, o Buda, parecia favorecer o exemplo da combustão ou queima com a melhor ilustração da mudança ou devir. Ele comparava o universo como um todo e cada coisa nele como uma chama, que, embora fosse sempre a mesma, não era exata ou perfeitamente a mesma chama, nem mesmo por 2 segundos consecutivos. Na verdade, a chama não era senão as atividades da combustão constante. Ele também empregava a comparação da correnteza dos rios em seus exemplos. Seguindo a ordem das nossas reflexões, teremos algo a dizer sobre Herbert Spencer, 1820-1903, o grande pensador inglês do século passado. Sua filosofia da evolução geral postulava a evolução, ou a mudança metodicamente progressiva, como um fenômeno presente e operante em todas as coisas, não só nos objetos físicos e nos estados mentais, mas também nas instituições humanas, nos costumes, na ética, nas modas e em outras coisas do gênero. E isso se baseava fundamentalmente no conceito de mudança e devir constante e método no cosmos e em cada segmento das atividades cósmicas. Essas últimas concebidas como as manifestações específicas da infinita e eterna energia, da qual todas as coisas procedem, e que é incognoscível em sua essência última. Para Spencer, de fato, nada era constante, a não ser a própria mudança, fato que não admitia nenhuma exceção. Nada duraria para sempre sem a mudança, a não ser, sem dúvida, o absoluto incognoscível. Os campos da psicologia, ética, sociologia, religião, etc., foram por ele situados sob a lei geral da evolução. Poeira, dinastias e dogmas eram considerados semelhantes sob essa lei de mudança metódica. A operação dessa mudança sistemática no mundo das coisas vivas era evolução orgânica no mundo do sistema solar e estrelas, evolução cósmica no mundo dos átomos, evolução atômica e assim por diante. Tudo acontecia de acordo com a mudança regular e metódica e a transformação das formas e estados mais simples e mais complexos. Mudança e devir universal metódico era o seu tema, sempre que ensinava evolução geral.
Nossa abordagem das questões examinadas até o momento nos levará agora à filosofia de Henry Bergson, 1859 a 1941, o grande filósofo vitalista dos primórdios do século atual. Deixando de lado sua identificação especial da natureza última das coisas com a vida, energia viva, trataremos aqui somente a sua filosofia da mudança, na qual se considera que tudo está submetido à lei da mudança e devir. Para ele, a natureza está sempre para o que der e vier, a expressão que remete a uma vida livre, espontânea e criativa. Ele segue Heráclito na crença de que todas as coisas estão em estado de fluxo e fluido. Também defende a ideia de que todas as coisas são dinâmicas, não estáticas, como se num eterno vir a ser, e não simplesmente ser. Que o cosmos deve ser visto como uma sucessão de coisas mutáveis. Que a mudança ininterrupta, uma incessante mutação que fosse uma marca distintiva das atividades do cosmos. Bergson apresenta exemplos úteis de como os nossos sentidos percebem as atividades mutáveis do cosmos como estáticas. Essas informações dos sentidos não são, segundo ele, nada além de instantâneos de uma sucessão de coisas que, na verdade, estão em movimento. Essas imagens assim fotografadas mostram as coisas enganosamente como tão imóveis como se congeladas para todo o sempre, para empregar a oportuna descrição de Will Durant. Para usar os mesmos termos desse mesmo autor, elas nada mais são do que poses estáticas da vida corrente da realidade, que o intelecto aprende como uma série de estados, mas perde a continuidade que os entrelaça à vida. O tempo, com seu fluxo incessante, é para Bergson a própria essência do real. A popularidade da filosofia de Bergson, quando se deu a conhecer, deveu-se em grande parte à sua união de ideias de energia viva com as de mudança e evolução, que formam uma parte reconhecida do arsenal mental da ciência moderna. O elan vital bergsoniano é um impulso vivo no cosmos, cuja energia leva as coisas a evoluir e faz do mundo um teatro de infinita criação. Como seus antecessores, ele serviu para fortalecer o conceito de que o cosmos não é uma base fixa, nenhum lugar central e imóvel, mas sim energias pulsantes girando em ritmo ordenado, quer nos sistemas solares ou de nosso próprio coração e inteligências. A ciência de uma ordem dinâmica substituindo aquela de ordem estática, como tão bem afirmou Caroline Wright Davids. Quanto à ciência moderna, pode-se dizer que praticamente todo o pensamento científico moderno está em perfeita consonância com a lei geral de que todas as coisas, sem exceção, existem numa condição de mudança ininterrupta e ordenada. A concepção cósmica dinâmica. A concepção cósmica, em vez de estática. A ciência física moderna, em todos os seus segmentos, fornece uma profusão de evidências que corroboram essa lei. Em química, astrofísica, biologia, sociologia, mitologia, ética, história religiosa e outros ramos do pensamento, temos farta abundância de exemplos da atividade da mudança ou evolução ordenada do universo. Na psicologia moderna também, temos exemplos impressionantes da mesma lei. Até a própria consciência depende da mudança para suas atividades. Sem mudança não haveria consciência. Sobre esse fato, todos os psicólogos modernos estão de pleno acordo. Em essência, eles dizem que a consciência é de natureza tal que torna sua existência impossível, a não ser em estado de perpétua mudança. Para nós, a consciência é inconcebível sem a mudança. Um estímulo uniforme para a sensação torna-se rapidamente imperceptível. O estímulo deve variar sua pressão indefinitivamente, ou a sensação deixará de existir. Isso também se aplica a todo e qualquer estado consciente, sem exceção. É impossível manter o estado de consciência constante e uniforme.
Essa avaliação moderna está de pleno acordo com aquela dos preceitos primitivos da antiga doutrina secreta, do modo como a postulou Helena Petrovna Blavatsky, aproximadamente 50 anos, no livro A Doutrina Secreta, no qual, dentre muitas outras referências à lei da mudança, ela diz: nada há sobre a Terra que não tenha duração real, pois nada permanece sem mutação, ou no mesmo estado, durante 1/1000º de segundo. O tempo não é mais que uma ilusão ocasionada pela sucessão dos nossos estados de consciência, à medida que viajamos através da duração eterna, e deixa de existir quando a consciência em que tal ilusão se produz já não exista. O presente não é senão uma linha matemática que separa aquela duração eterna que chamamos futuro daquela outra que damos o nome de passado. A Doutrina Secreta, volume 1. Continuidade. Tudo flui num deslocamento constante. Em nossa análise da mudança cósmica geral, não devemos deixar de examinar atentamente o princípio especial de continuidade ou sequência ordenada, contido na formulação da lei geral da mudança. Esse princípio especial de continuidade ou sequência ordenada pode ser anunciado da seguinte maneira: a sucessão de coisas mutáveis do cosmos manifesta-se num fluxo contínuo, conectada a uma unidade progressiva, sem nunca deixar de manter a sua sequência ordenada. Assim usada, a palavra continuidade significa qualidade ou estado de ser contínuo, isto é, de não ter intervalos, cessação ou interrupção, sucessão ininterrupta e uniforme, recorrência regular em uma série. Por sequência ordenada entende-se um procedimento ordenado de acordo com a lei, e outro que se deixa conduzir por uma sequência, uma sucessão ou progressão de um sistema ordenado. O tema budista que expressa essa sequência corrente da existência natural só é traduzido como concatenação, que significa uma série contínua de elos unidos e inseparáveis, cada qual ligado ao elo precedente para aquele que o sucede, de modo a formar uma série. Ao examinar o princípio especial da continuidade ou sequência ordenada, o estudante deve evitar qualquer imagem de sequência de uma sucessão semelhante àquela de gotas d'água, um gotejamento com intervalo de tempo e espaço que se interpõe entre as respectivas gotas. Ao contrário, ele deve imaginar um fluxo constante, contínuo e ininterrupto, que se apresenta em forma de sucessão unitária, alguma coisa metafórica semelhante ao movimento do fluir do tempo. O fluxo móvel pode ser represado por obstruções temporárias de materiais, levados por sua própria corrente, ou pode fluir secretamente por algum tempo, ou pode muito bem assemelhar-se a um sistema de tanques ou reservatórios conectados, de um dos quais a corrente extravase e siga para o outro, e assim por diante, até que a série toda tenha sido percorrida. Nesses exemplos, porém, o fluxo deve ser sempre representado como constante e ininterrupto em sua sequência ordenada. Essas supostas exceções, como ficou demonstrado acima, não violam a integridade da regra geral. Elas só servem para pôr em relevo o significado original de sua integridade. Em algumas terras do Oriente, os mestres ocultistas empregam como símbolo dessa série multiforme de mudanças ou do dever uma criatura parecida com um camaleão que muda de cor diante dos nossos olhos. Aqui, uma combinação de cores mistura-se gradualmente à outra e assim por diante. Uma vez mais, um caleidoscópio manifestando constância e continuidade de movimento e mudança de forma de seu conteúdo é empregado para um objetivo semelhante de demonstração. O mítico deus do mar Proteu, que assumia diferentes tipos de formas à vontade, também foi solicitado a servir de ilustração figurativa desse processo. No ensino moderno, as conhecidas placas coloridas, que mostram a mistura de luzes e cores diferentes do espectro solar,
são outra modalidade possível de explicação. Exatamente como sugeriu Omar Khayyam, extraído de sua obra mais conhecida, cuja presença secreta, circulando pelas veias da criação, assume todas as formas. De Maya a Mahi, todas parecem, mas ele permanece.